Olá, pessoal. Aqui é Paulo Thiago Fernandes Dias, advogado, professor, pesquisador e youtuber, falando diretamente do canal Informar Direito, e hoje para tratar esse grande debate envolvendo a possibilidade, né, ou não, de extradição do jogador Robinho, né, do ex-jogador Robinho, já que ele foi recentemente condenado por um crime que ele, em tese, cometeu na Itália, quando lá residia, quando lá era jogador profissional. Tá? A gente vai entrar em detalhes sobre isso aqui, já que o tema esquentou, por exemplo, as redes sociais acerca da possibilidade ou não dessa extradição. E antes disso, eu peço que você deixe o seu joinha, inscreva-se no canal e, caso goste do conteúdo do vídeo, compartilhe também, né, com outras pessoas e também, claro, aqui colocando o seu comentário, se concorda ou não com as observações que a gente vai fazer aqui agora. Eu vou compartilhar com vocês o material que eu tenho aqui para que a gente possa discutir melhor aqui a situação, tá? Já que nós estamos aqui falando de uma temática muito interessante e que não envolve só direito penal também, né? A gente tem que entender aqui que estamos falando também de direito internacional. E na hipótese do jogador Robinho, né, é o título que o ex-jogador Robinho pode sofrer extradição executória, a gente tem algumas discussões muito interessantes a serem levantadas. Primeiro ponto, vamos falar um pouquinho do caso do jogador Robinho, né? Ele sofreu acusação de violência sexual em grupo. Claro, eu não tenho aqui a pretensão de abordar o fato, se o fato aconteceu tal qual narrado na denúncia, se de fato o jogador ele colaborou ou ele praticou as condutas que lhe são impostas, que lhe foram impostas e pelas quais ele foi condenado, né, já com quase, né, ou praticamente com trânsito em julgado. Isso eu não tenho condições éticas, né, e também de conhecimento para trazer aqui para vocês. Seria uma falha de caráter muito grande da minha parte, dado que eu não tive acesso aos autos. Afinal de contas, talvez vocês devam saber que também em outros países, quando você tem um processo que envolva crimes de violência de natureza sexual, esses fatos tramitam em sigilo processual. Então, somente as pessoas habilitadas para acompanhar o fato é que vão ter conhecimento dos autos. Mas, segundo o que foi narrado na imprensa, ele foi acusado de praticar violência sexual em grupo. A vítima seria uma mulher albanesa, então com 23 anos na data do fato, né, e que estaria embriagada, ou então provavelmente em estado de inconsciência. Aqui nós teríamos mais ou menos uma figura típica equivalente, seria o estupro de vulnerável praticado em coautoria ou em participação, né, em concurso de agentes. Aqui você tem também ainda que o fato foi praticado, ou supostamente praticado, em 23 de janeiro de 2013, tá? E o Robinho, o Robson de Souza e Ricardo Falco, que também é brasileiro, foram condenados a uma pena de 9 anos de prisão. Vejam que aqui nós temos sempre que tomar alguns cuidados, tá? O direito italiano tem as suas características e o nosso direito também tem peculiaridades. Então, nós podemos ter divergências de entendimento, tá? Até mesmo para a adequação do que é o fato de um crime de violência sexual em grupo para a eventual hipótese de violência de crimes contra a estupro de vulnerável, no caso. Nós podemos ter divergências nesse sentido e também até mesmo a forma de execução da pena. Tá? Como se sabe, né, o sistema penitenciário brasileiro ele não serve de parâmetro para ninguém. Então, se eventualmente você é condenado na Itália a uma pena de prisão, uma coisa é você cumprir essa pena de prisão na Itália, provavelmente. Outra coisa seria você cumprir essa pena de prisão no Brasil. Tá? Então, é interessante também nós discutirmos isso, né? O professor Valois, né, ele fala o seguinte, que toda pena toda execução penal no Brasil, ela é ilegal, ela é inconstitucional, porque ela viola a dignidade humana, dadas as condições em que essas pessoas cumprem pena no Brasil. Tá? Bom, seguindo aqui, a grande debate foi o seguinte, o Robinho foi condenado, né, o jogador Robson, justamente com o Ricardo Falco, mas se fala muito no Robson, porque o Robson reside no Brasil, e o Robson teria se discutido o seguinte, ele pode ser extraditado para fim de execução da pena, tá? E aí alguns
professores, né, começaram a arguir, com base no artigo 100 da Lei de Imigração, essa possibilidade. O que diz o artigo 100? Nas hipóteses em que couber solicitação de extradição executória, a autoridade competente poderá solicitar ou autorizar a transferência da execução de pena, desde que observado o princípio do non bis in idem. Aqui já começa muito mal a lei, em que pese seja um termo em latim que seja comum às pessoas que fazem o curso de direito, mas vejam, uma lei ela não deve ser feita exclusivamente para um público que tenha formação jurídica. Então, como não se estuda o latim, seja no nível fundamental e até mesmo em nível de graduação de direito, então é um equívoco você utilizar uma expressão em latim em um texto legal. Mas tudo bem, passado isso, temos o parágrafo único. Sem prejuízo disposto no Código Penal, a transferência de execução da pena será possível quando preenchidos os seguintes requisitos. Primeiro, o condenado em território estrangeiro for nacional ou tiver residência habitual ou vínculo pessoal no Brasil. Segundo, a sentença estiver transitada em julgado. Terceiro, a duração da condenação a cumprir ou que restar para cumprir for de pelo menos 1 ano na data de apresentação do pedido ao Estado da condenação. Quarto, o fato que originou a condenação constitui infração penal perante a lei de ambas as partes. Aqui também talvez coubesse algum tipo de discussão. Tá? Então, você precisaria conhecer bem o direito italiano para fazer esse cotejo aqui com o direito brasileiro. Houver tratado ou promessa de reciprocidade. Tá? Que, como eu vou adiantar logo, né, esse tratado não existe no Brasil, entre Brasil e Itália, acerca dessa matéria. Bom, a questão é, a lei de imigração se aplica ao caso do Robinho? Tá? Vejam o que diz o artigo 1º, porque assim, eu sempre tenho muito cuidado em matéria penal de não fazer combinação de leis penais. Tá? Como é que eu posso pular para o artigo 100 da lei de imigração sem antes consultar o artigo 1º da própria lei, que diz justamente para quem se aplica a lei? E veja o seguinte, esta lei dispõe sobre os direitos e os deveres do migrante e do visitante. Regula a sua entrada e estada no país, estabelece princípios e diretrizes para as políticas públicas para o emigrante. No sentido do dicionário, o emigrante é aquela pessoa que ela é de um determinado país e ela sai, ainda que a título temporário, para morar em outro país. Então seria, voltando à hipótese do jogador Robson, ele tivesse saído do Brasil para morar a título temporário, por exemplo, na Itália, na Espanha, ou a título definitivo. Tá? Então, ele seria esse emigrante no sentido dessa perspectiva. O Robinho, portanto, ele seria imigrante? A gente tem que levar em conta que o Robinho, ele não só é um brasileiro nato, como ele é um brasileiro que reside no Brasil, pelo menos há quase 3 anos. Vamos lembrar que quando se anunciou por parte do Santos a possível contratação de Robinho, isso no início de 2020, e obviamente houve toda uma repercussão negativa em prol disso, né? E o Santos recuou da contratação dele, ele já morava aqui no Brasil. Então, será que essa lei se aplica ao Robinho? Ele estaria aqui abrangido pelo conceito de imigrante, e, portanto, o artigo 100 também poderia ser aplicado a ele? Né? Vamos ver se o Robinho voltou para morar no Brasil a título provisório, né? Então, enfim, é um debate interessante aqui. A lei se aplica ou não, Robinho? Eu entendo que a lei não se aplica nesse propósito. Eu vejo que o Robinho não é, do ponto de vista normativo, um imigrante. O Robinho foi praticar o trabalho dele, né? Então, e voltou, e há muito tempo que ele reside no Brasil. Tá? Outra hipótese, para quem se aplica a lei de imigração, nós já trabalhamos aqui com vocês. Outra discussão também que é relevante, o Robinho pode ser extraditado? Vejam o que diz o artigo 5º, né, inciso 51 da Constituição. Nenhum brasileiro será extraditado. Aí nós temos exceção constitucional, salvo naturalizado. Não é o caso do Robinho. Em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, essa é a primeira exceção, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Tá? Que é a hipótese em que você tem aí
uma infração penal específica, né, que é a questão do tráfico de drogas. O Robinho nem é naturalizado e nem está envolvido ou foi condenado por envolvimento em tráfico ilícito de drogas, tá? Que é um crime equiparado e hediondo pela lei brasileira. Aí nós temos a seguinte questão. O que é extradição instrutória e o que é uma extradição executória? A extradição instrutória é aquela que é uma cooperação que se dá entre estados e a entrega da pessoa a ser extraditada, ela serve justamente para instruir uma investigação que está em andamento em outro país ou até mesmo um processo. Não é o caso aqui do Robinho, porque você veja que o processo já se encerrou. Já houve o trânsito em julgado, pode-se dizer assim, dado que a última corte jurisdicional da Itália já se manifestou sobre o caso. Então, não seria o caso de instrução de execução instrutória. Poderia ser de execução, de extradição executória, perdão? Poderia. Quando? Quando essa extradição se daria apenas para fins de cumprimento da pena. Ou seja, no caso do jogador Robson, ao invés dele ser entregue para cumprir a pena na Itália, ele poderia cumprir a pena no Brasil. Mas vejam vocês, ainda se trata de uma hipótese de extradição. E quando nós olhamos o texto constitucional, em nenhum momento ele faz essa ressalva. Se estamos falando em relação ao brasileiro nato, de extradição instrutória ou executória. Aí vem um ponto que eu acho que é relevante, e o professor Valério Mazzuoli trouxe nas suas redes sociais. A lei ordinária pode criar uma exceção à Constituição? É a Constituição da República que deve se adequar à lei ordinária ou é o contrário? Vejam, não é a Constituição que tem que se adequar à lei ordinária. A lei ordinária é que deve ser interpretada conforme a Constituição. Se a Constituição não abre espaço para que você preveja, para que você aplique qualquer tipo de extradição a um brasileiro nato, fora das suas hipóteses constitucionais, a lei ordinária não pode fazê-lo, tá? Sob pena de inconstitucionalidade. Bom, e na hipótese de um conflito aparente de normas penais, no caso, um conflito aparente entre o direito interno à Constituição e o disposto em tratados internacionais que versem sobre direitos humanos. Em havendo essa suposta colidência, nós vamos aplicar o princípio do pro homine. Em matéria penal, aqui nós devemos levar em consideração os direitos da pessoa que está sendo processada. O princípio do pro homine ou pro persona. E, nesse caso, a norma brasileira ela é mais protetiva. Portanto, ela deve prevalecer. Tá? Ainda que eu tenha visto outros colegas, né, invocando alguns precedentes, alguns dispositivos em tratados internacionais, eles não podem se sobrepujar à hipótese constitucional, justamente em razão do princípio pro persona ou do princípio pro homine também, que deve resolver esse aparente conflito de normas. Outra situação também, ainda envolvendo o artigo 100, que foi levantado por Fernando Capês também recentemente, seria acerca da natureza do artigo 100 da Lei de Imigração. Seria o artigo 100 uma norma de natureza mista? O que quer dizer isso? Uma norma de natureza mista é aquela que tem característica, né, ou um conteúdo procedimental, mas ao mesmo tempo tem um conteúdo penal. E vejam vocês que o artigo 100 fala de extradição executória, que serve para o cumprimento, ou seja, para a execução da pena. Então, ela tem uma repercussão direta no exercício do direito de punir por parte de um Estado. Logo, essa norma também tem natureza penal. E como vocês devem ter lido, né, ou já ouvido falar, uma norma de natureza penal, quando traz ou confere um tratamento penal mais grave, ela jamais pode retroagir ou retroceder para alcançar fatos pretéritos a ela. O fato imputado ao Robson e ao Ricardo Falco, ele ocorreu em 2013, a lei de 2017. Então, essa lei, ainda que você se esforce, né, se você promova todo um contorcionismo jurídico para extraditar o Robinho, ainda que para fins meramente executórios, você deve entender o seguinte, que essa lei não pode retroagir porque ela também tem natureza penal. Portanto, ela não pode ser aplicada à hipótese do jogador Robson.
Outra situação também envolve o disposto no artigo 9º do Código Penal, que também não se aplica à hipótese. Vejam que o artigo 9º ele traz situações que não se adequam à hipótese do Robinho, né? Aqui você tem aqui situações em que a sentença estrangeira pode ser homologada, né, pelo judiciário brasileiro, a fim de que surta efeitos no Brasil. Tratando-se, por exemplo, de situações que envolvem reparação de dano, restituição e efeitos civis. No caso do Robson, se trata de uma sentença de natureza penal, então não é a hipótese, ou nas hipóteses que nós estivermos falando de imposição de medida de segurança, que também não é o caso. O Robson está sujeito a uma pena de prisão. Medida de segurança, pessoas que são inimputáveis ou semi-imputáveis, e quando você está diante de pessoas inimputáveis, perdão, e quando você está diante de pessoas imputáveis, essas pessoas estão sujeitas à pena. Tá? Então, são situações diferentes. Há quem discuta a possibilidade que é levantada lá no artigo 100, deixa eu voltar aqui rapidinho, quando o artigo 100 fala da questão do non bis in idem, que também traz uma outra questão aqui interessante. Eu tenho o bis in idem, ou seja, a impossibilidade de você ser processado ou condenado 2 vezes pelo mesmo fato. Apenas quando ocorrem duas condenações, ou quando a pessoa passa a ser processada pelo mesmo fato que ela já foi condenada. Vejam, não sei exatamente o que fez com que o Estado brasileiro, a partir do momento que se tomou conhecimento desse fato ocorrido na Itália, não tenha, nos termos, né, do próprio Código Penal, iniciado uma persecução penal aqui no Brasil. Então, imagine você agora exigir que o Estado, um fato ocorrido em 2013, comece a fazer uma investigação agora, somente agora em 2022. Tá? É muito tempo, tá? Vejo muito tempo de ocorrido. Então, você tendo que ouvir pessoas, ainda mais, ou então até mesmo trabalhando no processo também de aproveitamento de algumas provas que foram coletadas num processo que segue ritos diferentes, segue normas diferentes. Tá? Então, a própria estrutura do Poder Judiciário italiano é muito diferente da estrutura do Poder Judiciário brasileiro. Então, assim, você tem muitas questões aí a serem discutidas. Qual é o meu posicionamento aqui? Independentemente do fato em si, o fato que levou à condenação do jogador, é que o jogador não pode ser extraditado sequer para fins de escritórios, já houve trânsito em julgado, sequer para fins de execução da pena, porque a Constituição não permite. Tá? Então, com respeito às opiniões em sentido diverso, qualquer entendimento no sentido da extradição dele vai colidir com o disposto na Constituição, que optou por com uma norma mais protetiva. Ah, Paulo, mas já observamos no passado casos em que brasileiros foram extraditados fora dessas situações. Aí nós estaríamos falando de casuísmo. Em matéria penal, eu não defendo esse tipo de, diria, postura lavajatista, né? Você fazer esses contorcionismos autoritários apenas para pegar determinadas pessoas como bodes expiatórios e aí você simplesmente rasgar o direito em nome de uma suposta resposta. Tá? Não creio que seja essa a solução mais adequada do ponto de vista constitucional, do ponto de vista penal e também processual penal. Tá? Mas, é claro, são essas minhas considerações. O que é que você acha sobre isso? Né? Se você tiver, por exemplo, outro tipo de posicionamento, coloque aqui nos comentários. Né? Também a gente aqui não tem nenhum tipo de apego, caso eventualmente eu mude de opinião, virei aqui e posso também gravar um outro vídeo com novas considerações. Pelo menos foi o que eu pesquisei acerca do assunto e o meu posicionamento, por enquanto, é esse. O jogador Robson não pode ser extraditado para fins executórios em relação a esse fato, motivo de sua condenação com trânsito em julgado na Itália. Um abraço e desejo a vocês que espero que vocês possam, por exemplo, continuar acompanhando aqui as inquietações do canal e que a gente continue aí trocando essa ideia sempre, tá bom? Aquele abraço, tudo de bom, gente.